Estamos aqui para uma conversa hoje super bacana. Vamos falar sobre humor na menopausa, né? Ou sobre a falta dele, mais propriamente dito. E eu fiz uma provocação nessa chamada. Devolvam o meu humor que a menopausa levou junto com a libido. Será que tem a ver? Né? A gente existe uma fala assim, né, de que a mulher dormiu de calça jeans ou que o marido dormiu de calça jeans, associando muito a questão do mau humor com a falta do sexo, da atividade sexual. Então, né, existe um ponto de relação com isso, mas o fato é que essas manifestações emocionais ou psíquicas são muito comuns nessa fase, como em toda a vida. Tá? Então, essa vai ser a conversa de hoje. Então, eu trago uma abordagem que é ensinar as mulheres como despertar a libido e controlar os sintomas hormonais de forma natural. Então, despertar a libido, porque libido, enquanto a gente está viva, a libido está viva dentro da gente, mas às vezes é como se esse fogo tivesse apagado, então a gente precisa resgatar essa conexão, mesmo em meio a tanta turbulência que esse período da menopausa traz. E hoje a nossa conversa vai ser sobre essa turbulência emocional, sobre esse furacão. Eu uso uma expressão assim que eu estou surfando no tsunami, né? E eu acho ela super adequada, muito me traduz em muitos momentos. A pessoa pergunta assim, como é que você está? Nossa, eu estou surfando no tsunami, né? Nessa onda gigante, porque são os problemas, são as coisas, né? São as demandas todas da vida. E dentro encontrando assim com um furacão emocional. Então, né, se vocês quiserem se manifestar aí, vai ser super legal com relação a isso. Eu sei que eu não estou sozinha, eu sei que várias mulheres, né, passam por isso, porque isso me chega, mas assim, como é essa questão dessa turbulência, desse furacão emocional que chega nessa época, né? Quando a gente vai estudar sobre menopausa, eu vou buscar os estudos científicos aí para trazer, né, o que tem de associação. Então, todos os artigos, todos os papers que a gente vai ler, traz, né, dentro dos sintomas da menopausa, os transtornos neuropsíquicos, tá? Ou neuroemocionais ou psicoemocionais, então cada lugar aí vai trazer de uma forma, que são ansiedade, estresse, depressão, insônia entra nesse balaio, né? Então a insônia é um transtorno físico, né? É uma doença, ou é uma doença não, né? Uma disfunção aí do nosso organismo, e que também é super alterada e que também provoca, né, essas disfunções, essa irritabilidade. Então a gente tem um tanto de coisa acontecendo com o nosso corpo e, mais ou menos traduzindo assim para uma fala inteligível, é como se fosse a nossa percepção de tudo o que está acontecendo, né? De todos esses sintomas chatos, ruins, difíceis de serem vividos, que são os sintomas físicos, e que nessa dificuldade da gente lidar com isso tudo, ou vendo tudo isso junto e ainda tendo que gerenciar uma fase da vida de mudanças, a gente tem essa manifestação toda emocional. E, mulheres, a questão as disfunções emocionais, elas são consideradas menos até que elas importunem demais todas as pessoas. É assim, para que eu vou buscar um tratamento? É quase que eu não preciso. E provavelmente você já usou, você já considerou, né? Talvez você faça terapia ou não, ou tenha uma abordagem aí ao longo da sua vida, mas em algum momento que alguma coisa, algum bicho tenha pegado aí, né? Quando a coisa azeda toda, a gente para e ainda tem momentos que a gente fala assim, não, acho que eu não preciso, acho que eu dou conta sozinha, acho que isso vai passar. E com essas questões emocionais, isso vai sendo muito jogado para frente, e às vezes lá na frente se torna uma grande panela de pressão, né? Vivendo esse meio, vivendo essa fase e o lá para frente. Porque junto com essa questão do que a gente deixa para depois, a gente traz uma carga, a gente veste uma carapuça de responsabilidade, assim, é a menopausa mesmo.
é a menopausa que trouxe isso para mim. Eu não era assim antes. Às vezes os parceiros nos falam isso, né? Às vezes o marido, o namorado, algum familiar, mas assim, mas você não era assim. O que que está acontecendo? E aí a gente se desconhece, né? Realmente eu não era assim, e pode ser que eu esteja chorosa, pode ser que eu esteja mais irritada e eu estou explodindo com alguma situação, ou eu estou né, reagindo de uma forma diferente, não adequada socialmente, de uma forma que eu não queria explodir daquele jeito, e tô passando por essa coisa toda. E na hora que a pessoa vem tão solícita assim pra gente, nossa, mas você não era assim, o que está acontecendo? Às vezes dá uma vergonha, né? Às vezes dá um sentimento de inadequação. E aí vira uma embolada toda, porque talvez alguma situação que seja para ser mexida ali do relacionamento, das questões todas, a gente abarca isso como se fosse assim, mais uma vez a culpa é minha, né? Mais uma vez uma coisa que a gente toma pra gente e que a gente começa a pagar uma fatura que não necessariamente é nossa, porque é inadequado a gente rodar a baiana, a gente surtar, né? A gente responder de uma maneira inadequada. Mas isso é uma coisa assim que estava, sabe, por aqui, assim, de vida inteira. Então, isso começa a acontecer nessa fase da menopausa. Assim, vai entornando a partir de um limite, porque essa fase não é só porque eu tenho fogacho, não é só porque eu dormi mal, e dormir mal é ruim mesmo, né? É uma coisa que desestabiliza. Não é só porque eu sinto esse calorão que me faz sentir, né? Parece a louca. Todo mundo tá fechando janela, tá com frio e a gente tá se abanando, tá ali meio claustrofóbica. Às vezes eu já passei, né? Hoje não, mas eu já passei algumas vergonhas, assim, né? De dar um calorão tão grande, um desconforto tão grande, né? Que dá um rompante de abrir uma janela. Quem nunca ouviu de alguém que arrancou a roupa, né? Eu lembro disso na minha infância, minha avó, né? Assim, era aquele calorão, ela se abanava na hora dos fogachos, assim, e ela era muito, né? Até hoje ela é muito despachada, assim, né? Muito, não tem esse pudor, né? Da roupa, assim, tem outros, mas ela saía arrancando a roupa, né? E aí eu vi aquilo. E esse lugar cabe muito bem, às vezes, dentro de uma estrutura, porque a gente assume uma figura da louca, né? Então, alguma coisa que não está funcionando, é muito fácil a gente absorver esse papel. E a chamada aqui hoje é para a gente observar isso. Então, esse lugar de irritação, de transtorno, ele está relacionado ao desconforto que a gente tem com os sintomas trazidos pela menopausa. Ele está relacionado, essa disfunção, né, ou esse mau humor, essa irritação, esse limiar, essa tolerância zero que aparece, está associado também com a insatisfação que às vezes a gente se dá conta que chegou num momento de vida assim que faz uma transição e a gente tinha expectativas, talvez, de estar vivendo isso de uma outra forma. Às vezes a gente queria ter uma autonomia diferente, né? Uma autonomia financeira diferente. A gente queria estar funcionando de uma maneira diferente. A gente queria que a casa tivesse mais em harmonia. Eu queria que o meu corpo tivesse diferente, que eu estivesse dando conta. Tudo isso dentro mexe e irrita. E um grande fator que está muito vinculado, né? Por isso que eu trouxe esse título aqui dessa chamada, se a menopausa levou embora o meu humor e a minha libido junto. Porque nós, a vida inteira, essa questão da sexualidade, às vezes ela foi um pouquinho deixada assim, né, em algum lugar que a gente não dá muito conta de olhar, né, que é sempre cheio de muito julgamento. Se a gente está respondendo a esse papel minimamente, né, por exemplo, se você tem um parceiro, uma parceira, se você é casada, namorada, e isso aí funciona, mesmo que não seja bom, tá ok, porque você está respondendo ao seu papel de mulher. E não responder a esse papel de mulher, porque o sexo se torna às vezes ruim pela condição física que se apresenta e também, né? É uma coisa que mexe muito. Poxa, eu tô velha,
né? Eu tô despencada, eu tô com um corpo diferente. Ontem nós falamos aí dessa questão muscular, né, de tudo isso aí. Eu tô sentindo que a minha pele não tá igual, eu já não lubrifico igual, eu tô com esse calorão, eu não tô dormindo direito, tem um tanto de coisa acontecendo e ainda eu não funciono como mulher, porque às vezes essa questão né, da dor na penetração que vem aí, ou da falta de prazer, ou da falta de libido mesmo, porque baixa estrógeno, baixa progesterona e testosterona, né? Mas aí que eu sempre falo é que não adianta só dar o hormônio de novo. Então essa baixa aí faz isso ficar arranhando, né? Não só arranhando, às vezes faz essa questão sexual ficar muito espinhosa. E aí mexe em uma questão que mexe muito com a gente, porque mexe com o nosso feminino, assim. Às vezes a gente já não estava se sentindo ao longo da vida, né? Isso já não veio de uma forma muito legal, né? Muito elaborada, porque é uma das nossas grandes dores, né? Esse feminino ferido que eu falo. E aí chega nesse momento, isso é escancarado, né? Isso traz aí. E isso mexe muito com a nossa expectativa de realização, inclusive de realização como mulher, com a nossa comparação, porque, né, o meu olhar pela medicina chinesa, eu sempre vou trazer aí né, nessa leitura, quando a gente olha, né, sob a ótica aí da medicina chinesa, o que eu estou olhando é para um único sistema que traz todos esses aspectos juntos. Então, esse sistema nos leva a comparar, e normalmente a gente compara e sempre perde, né? Às vezes a gente compara e ganha, mas na maioria das vezes a gente se compara e sai perdendo, principalmente se esses desconfortos todos estão aí presentes. Aguinha aqui para mim. E aí, nesse estereótipo, nesse papel, nesse lugar de mulher que controla, de mulher né, que controla tudo e todo mundo, de mulher que manda, de mulher que está frustrada, né? Então a frustração mexe muito com essa questão também da irritabilidade. Vamos lá, justificar ou entender um pouco sob essa ótica, tá? Existe um sistema em nós, né, energético, que é o sistema do querer, né, que faz a gente querer realizar coisas, que faz a gente sonhar, a gente ter visão, inclusive ter visão física, né? E aí nessa hora chega transtornos de visão mesmo, a gente está com diminuição da acuidade visual, a gente está com o olho meio arranhando, né, meio diferente aí para a percepção da luz, né, incomodando muito mais com uma fotofobia, um ressecamento ocular. Então, tudo isso faz, né, fisicamente. Esse sistema energético, ele rege o nosso sonho, rege o nosso desejo, rege a nossa visão, rege a nossa paciência, né? Então, normalmente a gente está impaciente, a nossa tolerância vai lá embaixo, então a gente está num nível de tolerância zero. E adivinha? É esse mesmo sistema que passa pelo, né, que nutre energeticamente o nosso útero. Nesse momento, ou a gente está sem útero, né? Por exemplo, antes de entrar na menopausa eu tive sem útero, eu tirei o útero, ou a gente está com alterações nesse útero aí, está com ciclos irregulares e está cessando menstruação. É o mesmo sistema que rege a nossa cabeça, também vem as enxaquecas, né? Em muitas mulheres vem isso aí, e controla esse aspecto em nós que é muito controlador. Então, é muito difícil a gente se ver sem controle das coisas. Né? Uma das coisas que nos faz ficar muito irritadas assim, é perceber que a gente não tem controle, perceber que a gente não está conseguindo colocar o limite. Então, às vezes, a gente lida com esse limite de forma muito difícil, né? Porque ou a gente se sente limitada, amarrada, ou a gente está flexível demais. Então, a gente perde esse parâmetro, né? E é o mesmo sistema aí que precisa, né, que a circulação dessa energia através desse sistema, que é regulado pelo fígado, ele nos dá o senso de prazer e de realização. Então, assim, o fígado é esse sistema em nós que nos faz querer coisas grandes, né? Então, às vezes a gente coloca uma meta alta demais.
todo mundo, né? E todo mundo, eu acho que tem um pouquinho disso, assim, dessa questão do perfeccionismo. Mas acho que as mulheres, né, muitas vezes estão bem chegadas, bem fortes nisso aí, né? A gente quer a coisa bem feita, a gente é perfeccionista, a gente quer que aquilo saia muito bem. Então esse sistema e fisicamente, né, pelos transtornos físicos que a gente está passando nessa fase, com toda essa questão do útero, né, da distribuição do Qi, dessa energia ao longo do nosso corpo, tem vários bloqueios nisso aí. Tanto que a gente tem os sintomas de dor de cabeça, de falta de acuidade visual, né? E de um tanto da diminuição da menstruação ou das dores, dos coágulos, das dores e tensão muscular, né? Então, esse sistema que dá também. Então, nós podemos falar que o fígado está bloqueado ou está estagnado, tá? E o fígado, que é esse sistema, ele nos coloca, assim, buscando coisas que são importantes, tá? Por exemplo, quando a gente tem muita energia no fígado, a gente quer fazer tudo e quer fazer rápido, né? E quer fazer perfeito. Então, a gente tem um pouco de impaciência com uma pessoa que é muito mais lenta. Não sei se isso acontece com vocês, da gente ter uma impaciência com as pessoas que são lentas, né, ao nosso lado. A pessoa faz uma coisa ali, né, de uma forma lenta, você quase pega na frente, né, para fazer. Você pede uma coisa e espera 2 segundos e não fez? Quem nunca, né? Eu me vejo nesse quadro. Pede para as filhas fazer ou pede para alguém fazer. E antes que a pessoa possa levantar e mover da cadeira, a gente já foi na frente e já fez, tá? Por quê? Porque esse sistema é muito rápido, né? A gente quer mandar e a gente quer a coisa do nosso jeito, tá? Esse mesmo sistema, ele está relacionado com o prazer, né? E com esse desfrutar, com esse prazer. Então, vamos lá. Para a gente ter esse sistema circulando, e ele tá associado, né, com essa questão de sentir prazer, com essa disponibilidade, com essa entrega, com soltar o controle, né, e está relacionado com o nosso bom humor. Quando esse sistema está bloqueado, a gente tende a ter tudo isso junto. Então, olha só, isso é a visão energética, porque a visão ocidental, eu comecei a minha fala falando dela aqui. Na visão ocidental, o que acontece? É só uma diminuição de hormônio, trazendo um tanto de sintoma, e a gente se vê ali tendo que lidar com toda essa circunstância. Ok, a gente vê que isso sim procede. E agora, junto, complementando essa visão da medicina chinesa, o que ela enxerga? Que o sistema que está relacionado ao controle, ao prazer. Vou falar aí para você, não é o nosso tema dessa live de hoje, depois eu posso até fazer uma dessa. Para a gente conseguir ter orgasmo, a gente precisa soltar o controle fisicamente. As pessoas que são anorgásmicas, né, ou que têm muita dificuldade de sentir orgasmo, a gente tem uma questão dos exercícios e do fluxo na região, né, que tem que ser trabalhada nesse período da menopausa. Então, uma coisa é seu orgasmo era fácil e era frequente, agora está difícil. Então, isso é um outro ponto. Mas tem gente que sempre teve dificuldade de chegar ao orgasmo. Por quê? Porque a pessoa tem dificuldade de se soltar, de se entregar. Normalmente, tá, gente? Não dá para falar que isso é uma regra aqui numa live, mas normalmente você pode buscar um comportamento de tendência a controlar. Então a mulher não tem, naquele momento lá, não existe uma entrega. É como se a nossa mente ficasse sempre tentando antecipar, controlar essa situação. Outra coisa que está muito associada aí, né, que vem às vezes muitas alunas, muitas pacientes me falam, é assim, eu não sei o que acontece, na hora que eu estou quase lá, eu empurro a pessoa, eu peço para parar, né? Então é uma dificuldade de soltar esse controle, de abrir mão desse controle. Bom, então esse sistema do fígado, ele é o sistema que é controlador. E ele é o sistema que quer tudo para ontem, quer tudo perfeito, que não tem paciência. Então, quando você é o líder, né? Então, quando a gente é líder, se você tá com isso aí equilibrado, a gente consegue
colocar essa questão da liderança, né? Porque às vezes precisa saber mandar, saber colocar com a paciência, a flexibilidade, a tolerância para esperar o outro do jeito que o outro faça. Isso é esse sistema em equilíbrio. Mas na maioria das vezes, quando está desequilibrado, está todo mundo meio Hitler, assim, né? Meio tirano demais. Como que é um chefe, né? Um líder que todo mundo tem medo dele. É uma pessoa que às vezes é muito impositiva, não respeita o jeito de ninguém, sai passando por cima disso tudo, né? Então, esse sistema dentro de nós, ele tá assim, né? Tirando, só que às vezes a pessoa até, né, as mulheres até elas não tem coragem de ser para fora, mas ela é por dentro. Então, não sei se isso acontece assim, das vezes a gente ficar muito brava, né? A gente passa por essa exigência toda, mas toda engolindo, toda interna, né? Isso é muito comum, assim, a pessoa fica ali pé da vida porque a outra pessoa não fez, mas ela não tem coragem de falar. Então isso tudo está acontecendo muito interno. Ela não está satisfeita com a relação, ela não está satisfeita com o corpo dela, ela não está nada satisfeita com o sexo que ela tem ou com a falta de sexo que ela tem e ela não consegue falar. Então, quando acontece uma coisa ali, né, mal e porcamente acontecendo, que não tem nenhum prazer para ela fica muito irritada, né? Isso é uma das causas da irritação, não estou falando que é toda não, tá? Por favor. Então, precisa pôr essa energia para circular, né? Esse sistema, uma coisa que faz muito bem para liberar isso, né? E inclusive aí é o antídoto direto dessa questão do mau humor, é o rir. Rir é super importante para esse sistema do fígado. Vocês já ouviram uma expressão, né, que às vezes você encontra com alguém, né, com uma turma que há muito tempo você não via, e aí de repente todo mundo lá tem uma pessoa muito engraçada, quando é uma coisa muito agradável, que tem momentos relaxados, né, que a gente ri muito, que a gente se diverte, fala assim, nossa, foi ótimo para desopilar o fígado, eu desopilei o fígado. Então, o fígado, sim, ele passa por essa, né, rir, movimentar, movimento vigoroso, tá? Tudo que põe essa energia para circular é alguma coisa que desopila esse fígado. E quando esse fígado, né, quando libera o fluxo dessa energia, a gente está mais aberta ao prazer, a gente consegue esse exercício dessa entrega, tá? Que está envolvida com a libido, porque quando a gente está muito ranzinza, cobradora, mal-humorada, e o homem também, né? Quando a pessoa, e aqui eu estou falando de nós, quando a gente está nesse estado irritativo, mal-humorado, e alguém te encosta, e você tem que ter essa resposta, principalmente uma resposta de relação e de relação sexual, você faz isso com uma energia de raiva, assim, que é extremamente ruim, né? Assim, acho que todo mundo já passou por essa experiência, né? A pessoa entra naquele jogo, entra naquele momento, se sentindo obrigada, né? E não é um obrigado de uma violência, é como se fosse uma autoviolência para cumprir esse papel ali. E é quase como se internamente eu estou assim, internamente fazendo ele pagar, assim, também tá ruim, como se o fazer a coisa ficar ruim fosse um descontar essa energia ou descontar para esse outro que se aproxima, né? Muito doido isso aí. Mas isso é uma estagnação da energia desse sistema do fígado, que é muito frequente, muito comum. E se você não está na menopausa, ou se você não tem isso agora, se algum dia na sua vida você já teve TPM, é a mesma coisa. Quando a gente sofre muitas TPMs ao longo da vida, né, ao longo dos nossos ciclos reprodutivos, é isso que acontece, né? É essa energia do fígado estagnada. E aí a gente chega na menopausa, às vezes está com uma lente de aumento, está super ampliado. Porque aí não é só essa questão desse momento do ciclo do mês, né? Dessa energia estar bloqueada por causa do fluxo, é também essa energia bloqueada lá na frente com um tanto de insatisfação. Esse fígado, essa energia, esse sistema desse humor,
ele regula essa questão da satisfação. E a gente não está satisfeita nesse momento. A gente não está satisfeita com o corpo, não está satisfeita com os sintomas, não estamos, às vezes, satisfeitas com a relação, não estamos satisfeitas com a vida. E isso deixa, né, esse sistema bloqueado. E não tem jeito da gente estar, né, com tanto de insatisfação desse e falar que a gente vai estar com libido. Está com vontade zero de fazer, primeiro porque o hormônio está lá embaixo e depois porque está tudo ruim, né? O fluxo, se eu vou trabalhar isso na acupuntura, são os mesmos pontos, né? Você chega uma pessoa com uma situação, né, com uma queixa de mau humor frequente, de irritabilidade, diminuição da tolerância, são os mesmos pontos que eu uso, o mesmo raciocínio clínico para circular essa energia, para também ajudar a trazer essa libido quando eu preciso trazer esse aspecto da libido que é da entrega. Né? Então a gente precisa estar na entrega. Se em algum momento eu vou estar na entrega, significa que nesse momento eu estou fora do controle, né? Eu estou receptiva a algum estímulo, né? E se a gente quer todo o tempo controlar, né? E competir nesse jogo aí, isso é inconsciente, né? Mas é como se a gente quisesse liderar e não tem nada a ver com, né, com às vezes uma posição, um jeito, né, que a pessoa, um jogo sexual de um lidera, né, o outro, assim, isso às vezes acontece como um jogo ali, mas o que eu estou falando é dessa entrega genuína, né, desse liberar essa ação para isso aí nesse sistema. Então, estamos tendo nesse momento um bloqueio, uma estagnação dessa energia, desse sistema do fígado, né, que vai trazer tanto essa dificuldade ou né, essa questão com a entrega, com a permissão para sentir o prazer, porque é quando nós mulheres achamos que tudo é mais importante. Então, para o fígado, para esse sistema, quando a gente está muito impositivo assim, é como se parar para sentir prazer fosse uma coisa menos importante. Por exemplo, né? Quando a gente está com esse sistema assim, no ponto de vista do trabalho, é muito fácil a gente trabalhar muito, porque a gente é muito sério naquilo, né? Então você vai, trabalha para ter resultado, para fazer e tal. E aí, se for preparar para ir para a festa, para comemorar, a gente não quer, a gente não acha tempo, a gente deixa isso para depois. São aquelas pessoas assim que é difícil, assim, que ela não vê muita graça em festa, né? Vocês acham que é todo mundo que gosta de festa? Aí é outro sistema, outro órgão que está envolvido, que é o coração. Né? Quem tem muita energia nesse sistema do coração é aquela pessoa festeira, que mata o trabalho para ir para a festa, que dá desculpa, né? Que chega em casa e não acorda no outro dia, que é diferente, totalmente diferente do que eu estava falando do fígado. Fígado é aquela pessoa que chega, que se ela ficou até tarde em uma festa, ela vai acordar no outro dia, porque o senso de responsabilidade é muito maior. Então, quem se vê aí nesse papel? Né? Que mulher que se vê aí? Que chega, a gente né? Faz muito mais do que a gente dá conta de muita coisa, né? Sem reclamar, fazendo ou reclamando e xingando o que seja, mas a gente faz isso e tem dificuldade de desfrutar, de parar para comemorar. E é extremamente importante, porque junto com essa sensação do mau humor e da falta de libido, existe, eu posso falar, se esse é o seu caso, quase que 100% das mulheres, junto com esse mau humor e com essa falta de libido, tem também uma extrema sobrecarga, porque a gente abraça tudo e a gente não para desfrutar. E a gente sempre tem dificuldade de reconhecer. Eu pessoalmente preciso, né? Esse é um trabalho que eu tenho que fazer ele conscientemente, constantemente. Porque um pouquinho que eu escorrego, que eu esqueço disso, eu vou para um padrão de me cobrar e de achar que que o que eu fiz é meramente, é pouco, assim, entendeu? Não é mais do que a minha obrigação. Você tem essa expressão na sua boca? Não é mais do que a sua obrigação? Não era mais que a minha obrigação? Então, isso significa que é uma dificuldade da gente validar, de reconhecer. Tão importante quanto subir o degrau é parar num patamar, olhar para aquilo tudo que você subiu
e reconhecer, sabe? O tapinha nos próprios ombros, o sair, comemorar, falar assim, poxa, eu andei até aqui. E sabe quando esse sistema do fígado está bloqueado, o que a gente faz? A gente olha e fala assim, mas ainda falta um tanto. A gente não para reconhecer. Na hora que é esse momento de reconhecer, a gente olha e fala assim, mas ainda falta um tanto. Ou então, assim, a gente procura os defeitos naquilo que a gente fez. E isso, gente, nossa, defeito, fazer perfeito, a gente nunca faz. E é esse sistema, se você tem essa questão do humor, se você tem, né, essa questão da libido, essa sobrecarga desse fígado, né, desse sistema aí, um dos antídotos, né, uma das coisas que a gente precisa, eu já falei uma, rir, mas aí é um problema, você vai virar e falar assim, Tatiana, eu não sinto graça. Não, eu também não sinto graça. É aquela coisa assim que você fica mal-humorada de ver a pessoa rindo, sabe a pessoa que ri demais, assim, boba, né? Mas aprender a encontrar o humor é terapêutico para você. Então procure o humor que seja a sua cara, mas procura, isso é terapêutico. Procura vídeo, né, de programa de humor que seja inteligente, porque quando a gente tem esse fígado forte, a gente não consegue rir de qualquer bobagem, né, de besterol, dessa coisa toda. Tem uma yoga do riso, que é muito, muito legal, assim, né? A gente provoca o riso, mas não é só isso, né? Então, se envolver, né? Eu já caminhei, e aqui falar em público hoje, isso para mim, né, é trabalho terapêutico também. Mas assim, já teve época que eu olhava assim, não sentia graça de nada, e não só não sentia graça, como me irritava em ver as pessoas rindo de algumas coisas, alguns tipos de programa. E hoje eu olho para aquilo e eu acho até engraçado, ou eu não me irrito, né? Então a gente se irrita por menos coisa. Outra coisa que movimenta essa energia, respirações profundas, regulares. Então, quando a pessoa está prestes a bater, o outro vira e fala assim, calma, respira fundo. Sim, na medicina chinesa, o pulmão regula o fígado só obedece o pulmão. Então, parar para respirar fundo. Aí você está lá, né, tremendo, assim, de tanta energia. Mas, então, não deixa para respirar fundo só na hora que você quiser torcer o pescoço de um, não. Respira fundo regularmente. Eu ensino isso para os meus alunos, para os meus pacientes, exercícios respiratórios, né? Tem vários tipos de respiração aí da yoga que desbloqueiam esse sistema, são muito interessantes. E uma última dica é movimento. Tem hora que a gente está com esse sistema, né? Quando o mau humor estiver muito forte, aí a falta de libido, respirar fundo talvez vai ser pouco para você. Então é aquela pessoa que fala assim, não, para eu desestressar eu preciso de correr. Sim, por causa da endorfina que é liberada, mas porque movimenta essa energia do fígado. Então, mulher querida, você está chegando na menopausa, ou está na menopausa, está sentindo isso tudo, se uma das coisas que você fez foi abrir mão, né, da sua atividade, de alguma coisa que te dê prazer, para o fígado, uma atividade prazerosa é chave. Procura uma atividade prazerosa para você. Poxa, lá atrás eu fazia aula de dança, eu gostava tanto, aquele era um momento tão bom, mas eu parei porque falam que tem que fazer uma atividade física aeróbica, não sei o que e tal, que a dança não serve para emagrecer, mas pode ser que vai ser o mais importante para você, porque ela vai movimentar essa energia. E talvez movimentando essa energia, liberando essa energia, você consiga ter menos ansiedade, menos mau humor, descontar menos, né, nas coisas e se cuidar de uma maneira melhor. Então, rir, atividade que te dê prazer, respiração profunda, e o que mais? Movimento, rir, movimento, respiração profunda, né? Coisas que trabalham flexibilidade também. Acho que falhou uma aqui. Bom, mas essas já são ótimas, tá? O movimento, pode ser correr, pular, dançar, né? O movimento por si é uma coisa que dê prazer, tá? Que aí pode ser um movimento assim, então se abrir ao prazer, se o que te dá prazer, assim, profundo prazer é uma leitura, você precisa fazer isso que te dê prazer, desopila esse fígado. Rir,
movimento, coisa que te dê prazer e respiração. Pronto, tinha falado 4, tá? É isso, então, que eu queria falar hoje. Né? Então, é muito importante a gente cuidar desse sistema, entender, né, que esse mau humor não é porque um hormônio está baixo, mas por toda a circunstância que percorre isso aí. Talvez isso é um jeito de vida que nesse momento tenha ficado ainda mais intenso, porque a gente, diante dessa fase, a gente entende que às vezes a gente não está no lugar que a gente queria e é muito difícil lidar com isso. Mas a gente tem que, então, respirar fundo, procurar movimentar e equilibrar essa energia, tá? Então, respira fundo, né? Vamos fechar com o exercício de respiração. Observa o respirar fundo, talvez elevar, talvez não, né? É trazer essa respiração não só aqui para cima, mas também sentindo que a lateral, que as suas costelas expandem. E às vezes até no respirar fundo a gente quer fazer isso rápido. Respira a seu próprio tempo, inspira e solta. E mais uma vez. E outra. E talvez depois de respirar a gente vai conseguir procurar, né, aquilo que traga mais prazer para a nossa vida. Libido começa fora da cama, gente. A cama é um reflexo dela, tá? Beijo grande para vocês. Eu que agradeço. Até amanhã a gente tem mais. Beijo.